porque na verdade eu percebo, governador Geraldo Alckmin, que a esta altura, tudo o que haveria de ser dito em relação ao Porto de Santos, já aqui foi falado. Eu até comentava com o Santini, a propósito daquele vídeo, que o vídeo é muito expressivo, muito significativo, porque dá um dado muito importante. Na verdade, quando ele diz lá, houve um investimento de 4 bilhões e 300 milhões no Porto de Santos, é uma verba significativa. Este é o primeiro registro que eu quero fazer. Um segundo registro é o da importância desta conjugação de esforços do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, mas mais do que isso, da iniciativa privada. E é interessante notar, aqui eu falo por visto profissional, como é importante a iniciativa privada no nosso sistema. Disse bem o governador Geraldo Alckmin. O governo não gera empregos, o governo muitas vezes faz uma política pública incentivadora da iniciativa privada, de tal forma, de tal arte, que a iniciativa privada possa criar empregos. Aquela velha expressão, sem nenhuma pieguice, né? Não pergunte o que você faz, o que o governo pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo governo. Então eu quero registrar, e se eu pudesse eu aplaudiria, eu quero aplaudir a iniciativa privada, porque ela é quem faz o emprego aqui na Baixada Santista. Mas mais do que isso, é interessante notar, e eu tenho notado com muita frequência, especialmente nos últimos tempos, que no passado se falava, Roberto e Márcio Santini, se falava do Porto de Santos. Hoje eu vejo aqui, Márcia Rosa, que as pessoas querem que se fale do Porto como Porto da Baixada Santista, não é? Aliás, a Márcia Rosa que registrou esse fato ao lado da autoria. E por que você quer que o Porto seja da Baixada Santista? Porque ele ganhou uma tal significação, não é? Uma tal projeção, que todos querem, na verdade, colaborar e incorporar-se a esta grande conquista do desenvolvimento da Baixada Santista. Aliás, não foi sem outra razão, quando nós cuidamos de providenciar o aeroporto aqui para Guarujá, nós pensamos também na Baixada Santista. Convenhamos que não foi apenas para Guarujá. E veja que é uma luta dos governos municipais do Guarujá que data de 1985 e só agora acabou sendo viabilizada, né? Sendo viabilizada precisamente pela presença do Moreira Franco, que é nosso ministro da Secretaria dos Aeroportos, e da presidente Dilma, que logo se sensibilizou e, ao sensibilizar-se, levou em conta a existência desta grande movimentação que se dá aqui no Porto da Baixada Santista, não é? Essa movimentação é que levou à convicção de que era preciso instalar aqui um aeroporto que logo, se Deus quiser, está sendo planejado, será levado adiante, né? E interessante também notar outra coisa, veja a importância do Porto para a Baixada Santista. Há tempos atrás, eu fui procurado, o governador Alckmin, pelos prefeitos da Baixada Santista, para que tentássemos incluir os municípios da Baixada Santista no chamado PAC 50 bilhões, só aplicável a municípios que tinham mais de 700 mil habitantes. Mas lá me levaram a informação seguríssima de que, embora possa não ter 700 mil habitantes, nos finais de semana tem mais de 1 milhão de habitantes. E eu levei isto à presidente Dilma, que logo compreendeu a situação e disse: olha, Temer, fala com a Miriam Belchior, que é do planejamento, vamos incluir a Baixada Santista no PAC 50 bilhões. E a presidente Dilma até teve a oportunidade de vir aqui para anunciar efetivamente os benefícios, entre elas o túnel tão fundamental e tão pleiteado ao longo do tempo. Então esta coisa do Porto, não é? Esta coisa do Porto é uma coisa fundamental. E agora, enquanto todos falavam, eu disse: interessante, o Porto é uma coisa que não é de hoje, não é? O Porto é uma coisa que é do passado, um passado longínquo, porque as pessoas, quando pretendem ir, ou pretendiam ir no passado a algum lugar, aportavam em determinadas terras, não é? Se não havia o porto organizado, havia a aportagem, não é? Até o Cabral, quando saiu de lá, de repente descobriu terras novas, aportando no Brasil, veio por mar. E hoje, interessante, isso evoluiu de uma tal maneira
que os portos organizados, não é? Especialmente o Porto de Santos, é aquele que recebe a pujança dos outros países. Quando eu ouço falar aqui, são verbas descomunais, aliás, números descomunais. Quando eu ouço falar que só no dia de hoje, ontem, foram 700 mil toneladas, veja que coisa fantástica que está ingressando no Brasil pelo Porto de Santos. Ou seja, o Porto é um sinal de desenvolvimento. Eu não vou aqui me deter nas várias aplicações que o governo federal, e de igual maneira o governo estadual, o governo municipal fizeram aqui no Porto de Santos, mas todos eles muito conscientes da importância deste local, desta atividade para o desenvolvimento do país e para a geração de empregos. Quando nós verificamos na comparação com outros países do mundo, que nós temos um quase pleno emprego, 4,9% de desemprego, se compararmos com a Espanha, que tem 26%, Portugal 18%, etc., nós vemos que coisa extraordinária, né? E a iniciativa privada, como aqui foi dito, é quem proporciona esta possibilidade ao nosso país. Então, o que eu quero, pedindo um pouco perdão pelo alongado da fala, mas o que eu quero é dizer aos senhores e às senhoras que esta ideia de fazer o Santos Export de tempos em tempos é uma coisa importante. Ainda sei que amanhã os senhores receberão aqui representantes do Porto de Roterdã, que é um dos mais famosos, organizados e eficientes do mundo. Portanto, trarão para cá experiências que muitos daqui, os senhores conhecem. Eu vejo quando eu convivo com os donos dos terminais, né? Eu vejo que muitos já visitaram o Porto de Roterdã, trazem de lá as novidades. Mas amanhã, este congresso, este conclave, vai exatamente ouvi-los. Para quê? Para aprimorar cada vez mais esta atividade. Um aprimoramento que, como disse o ministro, e eu posso até, se me permite avalizar, dizer que estará compatível com os investimentos futuros que estão previstos pelo governo aqui no Porto de Santos. Ainda há pouco, o Santini dizia que uma das questões fundamentais é o problema do calado. E é um fenômeno curioso, ministro, vamos ficar atentos a isso, né? Porque o calado aqui, você pode chegar a metragem suficiente, mas como tem uma queda de terras, né? O calado vai diminuindo. Então, a cada período, é preciso fazer uma nova escavação, digamos assim, para não usar nenhum termo técnico, não é? E isto o ministro dos Portos, certo e seguramente, terá presente para que permanentemente se faça uma revisão desse calado. O governo federal está inteiramente interessado nisso, como aqui foi revelado, e eu quero apenas dizer da minha satisfação de estar aqui, de participar ao lado da tribuna, ao lado da Antonieta, ao lado de todos, ao lado do governador, ao lado do ministro, não é? Deste evento que, mais uma vez, vai promover o desenvolvimento de Santos, da Baixada Santista, do Estado de São Paulo e, em consequência, do Brasil. Obrigado.